Sabe aquela pergunta que a gente sempre se faz? Por que algumas organizações, alguns líderes, conseguem inspirar uma lealdade que é quase fanática, enquanto outros, que até têm produtos e recursos parecidos, precisam ficar apelando para desconto e promoção só para fechar uma venda? Pois é, essa é a grande questão que o Simon Sinek explora na obra dele, Comece pelo Porquê. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. O Sinek já começa com uma distinção que é, olha, fundamental. Liderança não é sobre ter um cargo, uma posição de poder, é a capacidade de inspirar as pessoas a agir. E não porque elas são obrigadas, mas porque elas querem. A gente segue porque a causa daquela pessoa, de alguma forma, vira a nossa causa. Para a gente entender essa lógica, nosso caminho hoje vai passar por 5 ideias centrais. Primeiro, a diferença entre manipulação e inspiração. Depois, a gente vai conhecer o círculo dourado. Em seguida, vamos ver a base biológica por trás de tudo isso. Aí, a gente fala da importância da confiança. E, por fim, como colocar em prática e começar pelo próprio porquê. Então vamos lá. O Sinek diz o seguinte: a manipulação, gente, ela aparece de várias formas que a gente conhece muito bem, né? Baixar o preço, fazer aquelas promoções leve 2, pague 1, usar o medo com o famoso são as últimas unidades. Também tem aquelas mensagens que mexem com os nossos desejos, tipo 6 passos para a felicidade. A pressão social com celebridades, especialistas e, claro, a busca infinita pela novidade. E aqui está o ponto crucial. Essas táticas funcionam. Claro que funcionam. Elas geram vendas, mas não criam lealdade. E essa diferença no resultado, nossa, é aí que está o pulo do gato. A manipulação é transacional, é uma solução que funciona agora, no curto prazo, mas com o tempo só gera estresse e desconfiança. Já a inspiração é o completo oposto. Ela constrói fidelidade, é algo sustentável a longo prazo e cria a base de qualquer relacionamento forte que existe, a confiança. Então, se a manipulação é um ciclo vicioso, qual é a alternativa? A resposta, segundo Sinek, está num conceito super poderoso chamado o círculo dourado. É basicamente um jeito de pensar, de agir e de se comunicar que vai de dentro para fora, um padrão usado por todos aqueles que realmente nos inspiram. Pensa num alvo com 3 círculos. Lá no centro, bem no miolo, está o porquê. O propósito, a causa, a crença. Por que essa organização existe, afinal? O círculo do meio é o como, as ações específicas que são tomadas para realizar esse porquê. E o círculo de fora é o quê? O resultado de tudo isso, ou seja, os produtos e os serviços. Só que aí vem o problema. Quase todo mundo, pessoas e empresas, se comunica na ordem errada. Começam pelo que é mais claro, mais fácil, e vão para o que é mais abstrato. Ou seja, começam falando sobre o que fazem. Vamos usar o exemplo clássico da Apple. Uma comunicação padrão, de fora para dentro, soaria mais ou menos assim. Nós fazemos ótimos computadores. Eles têm um design lindo e são fáceis de usar. Quer comprar um? É uma mensagem perfeitamente lógica, né? Mas inspira alguém? Nem pouco. É só uma lista de características. Agora, e se a gente virasse tudo isso de cabeça para baixo? Líderes e marcas que inspiram fazem exatamente isso. Eles começam pelo coração do círculo, pelo porquê. Começam com o propósito. Agora, escuta só a mesma mensagem, mas na ordem certa, a ordem que a Apple de fato usa. Em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. A forma como desafiamos é criando produtos lindos, simples e intuitivos. E o resultado são ótimos computadores. Quer comprar um? A sensação é completamente diferente, não é? De repente, o computador não é mais o motivo da compra. Ele se torna a prova tangível de uma crença. E olha, essa inversão de mensagem pode parecer só um truque de marketing, um jeito bonito de falar. Mas o Sinek vai além. Ele mostra que a genialidade do círculo dourado está na sua correspondência direta com a estrutura do nosso cérebro. Não é opinião, é biologia pura. E aqui a gente chega na tese central do livro. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. O que é só a prova tangível do porquê. E a razão para isso acontecer é puramente biológica. O mais fascinante é que o círculo dourado é um espelho perfeito da estrutura do nosso cérebro. O que? O círculo de fora corresponde ao nosso neocórtex. É a parte racional, analítica que processa a linguagem. Já o como e o porquê, o miolo do círculo, correspondem ao nosso sistema límbico. E é ele o responsável por todos os nossos sentimentos, como confiança e lealdade. E adivinha? É ele também que toma as decisões. Então, o ponto crucial é o seguinte. Quando a comunicação acontece de dentro para fora, ela fala direto com a parte do cérebro que decide. E qual é o resultado prático disso?
O que acontece quando a gente se conecta com a parte certa do cérebro das pessoas? A gente constrói confiança. E confiança não é uma lista de prós e contras. Não é racional. Confiança é um sentimento. Quando a gente comunica o nosso porquê, a gente permite que as pessoas se conectem com a nossa causa num nível emocional. É daí que a verdadeira confiança nasce. O Sinek usa uma analogia que, olha, é perfeita para a gente entender isso. Um primeiro encontro. Porque, biologicamente falando, fazer negócios e namorar são a mesma coisa. O objetivo é construir um relacionamento baseado em confiança. Então vamos imaginar um primeiro encontro que começa muito, mas muito mal. Esse aqui é um encontro do o quê? A pessoa chega e começa a listar as qualificações dela. Eu sou muito rico, tenho uma casa enorme e um carrão, conheço um monte de gente famosa. É uma lista de características e benefícios. O resultado? Provavelmente não vai ter um segundo encontro, né? Porque não criou conexão. Foi uma transação, não um relacionamento. Agora, vamos para o encontro por quê? A pessoa começa diferente, ela começa pela causa dela. Sabe, eu acordo todo dia para fazer uma coisa que eu amo, que é inspirar pessoas. E aí, a riqueza, a casa, a fama, tudo isso vira a prova dessa paixão. Percebe? São os mesmos fatos, mas agora eles servem a um propósito maior. O resultado aqui é uma conexão de verdade baseada em valores. E essa é a única base sólida para um relacionamento de confiança. E com isso, a gente chega na parte final, onde tudo se conecta. O Círculo Dourado não é só para grandes empresas ou para líderes históricos. É um guia para cada um de nós encontrar um propósito e uma inspiração naquilo que faz. E tem uma história que ilustra isso de um jeito brilhante. A história de dois pedreiros. Alguém chega e pergunta o que eles estão fazendo. O primeiro responde, estou construindo um muro. Ele tem um trabalho, ele sabe o que está fazendo. O segundo responde, estou construindo uma catedral. Ele tem um propósito, ele sabe por que está fazendo. É a mesma tarefa, mas um deles está inspirado por uma causa muito maior. Essa é a diferença que um porquê claro faz na vida da gente. E assim, essa análise toda da obra do Sinek nos deixa com essa pergunta que é muito poderosa. A questão não é só o que se faz, mas por que se faz. Encontrar essa resposta é o primeiro passo não só para inspirar os outros, mas para encontrar uma realização que dure de verdade. Porque no fim das contas, o objetivo não é fazer negócios com todo mundo que precisa do que se tem, mas com quem acredita no que se acredita.